3 meses sem falar com ninguém aqui. O dia que eu venho, você não tem tempo, né? Pode parecer uma bobagem, mas fica parecendo até um descaso gigantesco, né? O fato de você hoje trabalhar muito sozinho, eu conheço muita gente, inclusive familiares bem próximos a mim, que trabalham 100% no home office. Uhum. Então, realmente é uma vida assim, um pouco solitária, né? Eu estou me lembrando aqui, eu tenho a sobrinha que é ela e o marido. Trabalham na mesma empresa e os dois home office, pelo menos isso, né? Mas eu também já vi junto disso você marcar um happy hour digital. Uhum. Você marca depois do expediente, aquele negócio fica aquela tela cheia de quadradinho com todo mundo perguntando, falando, brincando, descontraindo. E é uma forma de você fazer. Mas Sim. hoje, por exemplo, quando você vê pessoas trabalhando na Índia, fornecendo serviço para o Brasil, tal, você não tem como unir aquelas pessoas. Não, é muito difícil você conseguir fazer isso, né? Ao mesmo tempo que você também não tem... eu sou caixa de um supermercado, eu quero trabalhar em home office. Eu sou segurança de um shopping, quero trabalhar em home office. É impossível. Você fazer isso, né? O presencial ainda é muito forte para você fazer isso. Então, eu sou extremamente favorável ao trabalho em home office, mas eu prefiro o híbrido realmente. Você ter mas tem algumas coisas, tem algumas pequenas coisas que eu vejo algumas empresas fazendo, por exemplo, com essa coisa de muita gente home office, mas é quando o funcionário entra mandando um kit, ou seja no aniversário, ou seja, por exemplo, minha filha ficou grávida, ela teve gêmeos, eles nasceram, a empresa dela teve foi muito delicada em mandar um mimo de dando os parabéns, com os amigos assinando, assim, tocou ela naquilo, ela não esperava, né? Então tem coisas que você consegue... Coisas pequenas. Não precisa, a gente não está falando para fazer nada grandioso. Você sabe de outra coisa? A gente vai falar sobre comunicação. Uhum. Se essa comunicação não for bem feita, você precisa fazer uma propaganda dessas ações para que você possa demonstrar o que a empresa está fazendo no sentido da felicidade. Eu vou citar uma empresa daqui a pouco, nos exemplos práticos ali, que é muito interessante você ver como ela estava pronta para implantar a felicidade corporativa. Ela fez uma pesquisa de satisfação e ela viu que 87% dos empregados estavam extremamente satisfeitos com a empresa. Então foi um estalo de dedo para ela poder seguir com as ações e seguir para isso. Tá? Então, assim, são pequenas coisas, às vezes já está tudo pronto. O que o empresário precisa entender... Isso é uma coisa que o Abílio Diniz dizia, sempre disse isso, se você procurar e colocar essas duas palavras, a empresa é feita de pessoas e processos. Se você tem pessoas e cuida dessas pessoas com todo o carinho e atenção que essas pessoas precisam, e você tem seus processos bem definidos, sejam eles de forma manual, sejam eles trabalhados em forma de planilhas, que eu também já vi funcionar a gestão de processo através de planilhas, onde você trabalha com Excel e você tem acesso direcionado quem pode acessar ou não aquelas pastas, ou você tem um RP implantado, já com a definição dos processos todos dentro do RP. Então, se você trabalha com pessoas e com processos, você tem o sucesso de uma empresa. Verdade. Não adianta você pensar só no que vem depois disso tudo, o lucro, que é o efeito da empresa. O lucro é o efeito, o resultado é o efeito, não é a causa. Você precisa voltar a fazer os porquês para você chegar na causa. E uma coisa que me veio aqui na cabeça, né? Às vezes a gente está falando aqui, parece só de grandes empresas, mas são empresas de uma forma geral, né? Empresa, a menor que for, se ela começar a se preocupar disso desde o início, né? Eu acho que ela tem até muito mais chance de sucesso. Não sei se você concorda com isso. Plenamente, né? Plenamente. Você tem empresas grandes que têm o prazer, né, de medir isso tudo contratando um CHO. Assim como você tem o CFO e o CEO, você tem um Chief Happiness Officer, você tem um diretor de felicidade. Já tenho visto. Tem empresas que têm, eu vou citar alguns exemplos aqui de empresas que têm um diretor. Se a empresa é pequena, ela não precisa, ela pode trabalhar com recursos humanos, o recurso humanos abrindo portas e sendo um catalisador, um facilitador da implantação da felicidade. Mas isso não pode partir do RH. Isso tem que partir top-down, isso tem que vir do empresário, tem que vir dos conselheiros, tem que vir da alta diretoria. Não adianta querer partir daqui para baixo. E você acha que onde está o maior problema hoje para isso ser mais difundido? Está nas empresas, está nas pessoas? Porque a gente também, no Brasil, tem uma certa forma de pensar do funcionário, porque parece que às vezes estão em briga, né? Eu trabalho meio forçado, parece que é um... Então, você enxerga que isso ainda é mais a empresa ou também as pessoas têm dificuldade em enxergar que elas podem ser felizes no trabalho? Não, são as duas coisas. Você tem empresas que realmente, como a gente já criou, falando dessa questão dos tabus, empresas, umas delas estão muito prontas, como é o caso do que eu citei dos 87% da Takeda, que é uma empresa farmacêutica.
eu já vou falar sobre ela, mas você também tem pessoas. Comportamento é uma coisa que não se ensina para adulto. Sim. Adulto não aprende comportamento. Eu até tenho alguns casos de registro disso, de como você transformar o comportamento de uma pessoa. Já tive uma situação muito próxima a mim dentro de um trabalho, onde eu consegui transformar o comportamento de uma pessoa extremamente radical, uma pessoa totalmente diferente e vinculada aos propósitos da empresa. A ponto dela entrar, dessa pessoa, de uma menina, entrar na minha sala e falar assim: Mauro, eu tenho uma coisa para te dizer. A minha mãe quer te conhecer. Oh. Eu falei: como assim? Tua mãe quer me conhecer? Tá solteiro? Eu falei assim: não foi por aí não. foi em relação assim, ela quer te conhecer porque ela quer conhecer a pessoa que conseguiu me mudar por dentro do meu comportamento sobre uma coisa que ela nunca conseguiu na vida dela. E eu até me arrepio quando eu me lembro desse caso que aconteceu na minha vida, e que é um caso que a minha filha conhece, que a minha esposa conhece, que realmente assim, marcou muito a minha vida, e que você consegue mudar o comportamento daquela pessoa. Sim. De 0 a 100, você vai de 0 a 100. Mas que você, quando consegue motivar aquela pessoa e mostrar para ela o caminho certo, ela mudou radicalmente. E eu fui almoçar com a mãe dela e com ela juntos, e a gente conversou muito, foi muito Mas você sabe que e você sabe que eu sempre acreditei muito nisso, e eu fiz justamente a pergunta porque, infelizmente, eu acho que às vezes a gente não se permite, né? A gente também cria nossas crenças. Exatamente. Mas essa coisa seja família, seja trabalho, seja amor, para mim é uma tríade que tem que funcionar. Elas não acontecem sozinhas. Mas tem muita gente que parece assim: eu sou infeliz porque eu tenho que trabalhar. Eu já ouvi coisas desse tipo, né? Você quer ver outra coisa? A gente falando sobre a questão da liderança assertiva, né? Da liderança humanizada. Eu trabalhei numa outra empresa, aliás, foi na mesma no caso dessa menina, que a gente estava implantando um ERP, fazendo uma gestão de processos, e eu tinha que adaptar a empresa ao ERP. Eu não posso adaptar o ERP à empresa, senão o ERP fica todo um Frankenstein, né? Então, adaptando a empresa ao ERP, a gente precisava fazer uma mudança muito grande no almoxarifado, e o supervisor do almoxarifado entrou na minha sala e falou assim: Mauro, eu sei que você está pedindo para fazer isso aqui para poder adaptar, mas eu não vou fazer não. Eu não vou fazer não porque isso aí não está certo, tá? A gente sempre trabalhou desse jeito, sempre foi assim. Aquele negócio a síndrome de Gabriela, né? Eu sou sempre assim, você é sempre assim, né? E ele foi e saiu da minha sala. Ele não chegou no fim do corredor, ele voltou. Ele voltou para conversar comigo. E aí eu falei assim, não me lembro o nome dele, mas se tornou até quase que um amigo meu. Eu falei assim: olha, você tem 2 formas de fazer isso. Eu estou te fazendo um pedido para você em relação à liderança que eu tenho sobre você. É um pedido, tá? Eu posso transformar esse pedido numa ordem, porque eu tenho todo o suporte superior para poder implantar este sistema, este ERP. Então, ou você faz por bem, ou você faz por mal. Se você fizer por mal, vai ser ruim para mim, porque eu não sei se você vai estar fazendo a coisa certa, vai ser ruim para você, porque vai estar trabalhando forçado, mas você não tem saída. A empresa está mudando. Assim, a empresa estava implantando o ERP pela primeira vez. E aí ele saiu de novo, foi até o fim do corredor, voltou e falou assim: Mauro, eu queria te pedir desculpa, porque ninguém nunca me tratou assim aqui. Aqui tudo é na porrada, tudo é na paulada, tudo é no grito, quem fala mais alto. Então, assim, você começa a enxergar realmente como é que você deve tratar uma pessoa. E tratar não é deixar de ter conversas duras e importantes, né? Não e o líder tem esse papel, né? Tem esse papel. A diferença não é você liderar olhando com esse olhar de buscar, digamos assim, a felicidade, não é ser o bonzinho, né? É ser muitas vezes o correto. E às vezes você precisa dizer o que precisa ser dito, né? Exatamente. E você está ajudando muito mais do que, o cara foi duro. Não foi duro, ele foi, pelo contrário, ele ajudou pra caramba, né? Ajudou muito. Eu trabalhei numa empresa que o CEO da empresa, ele chegou para mim perguntando que cargo que ele ia me dar. Eu falei: Mauro, eu não posso votar você como diretor porque meus filhos já são os diretores da empresa. Aí eu falei com ele assim: e que tal ser superintendente? Que você fica com um cargo ali entre o CEO e os diretores, né? E fica com uma coisa. Ele falou: muito bom, realmente é muito bom. E aceitou. Só que depois ele acabou confessando para mim que ele entendia que superintendente era um cara que superentendia das coisas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, por que eu falei isso? Pela questão da palavra assertividade. Muita gente pensa que assertividade é agir de forma certa, é fazer a coisa certa. E não é. É fazer a coisa de forma firme, de forma direta, sem constrangimento com ninguém. Não tem nada a ver com fazer o certo ou o errado. Entendi.